Uma linguagem popular, aquilo que a gente chama de traumas infantis, a gente poderia pensar numa linguagem mais psicológica ou por uma visão que a psicologia tem disso, como três questões principais, né? A primeira delas seria o abuso, a segunda a negligência e a terceira o abandono. Então esses traumas infantis podem estar relacionados a três formas de experiências emocionais negativas na infância. Então, em relação aos abusos, a gente teria os abusos físicos, sexual e emocional, ou psicológico. Em relação à negligência, a gente pode falar de uma negligência física e de negligência emocional também. E o terceiro ponto seria o abandono, que em alguma literatura já tem sido relacionado a uma negligência também. Então, o que a gente denomina como traumas, né, seriam essas experiências emocionais negativas que ocorrem na infância. E hoje o que a neurociência pode trazer de conhecimento para a gente é que esses traumas eles estão muitas vezes relacionados a uma alteração tanto na questão morfológica quanto na questão funcional do sistema nervoso central. E uma vez que o sistema nervoso central está alterado, as funções que ele exerce, obviamente, também vão estar alteradas. Então, a gente hoje já consegue perceber uma grande correlação entre a existência de traumas infantis ou dessas questões de abuso e negligência com disfunções do sistema nervoso central. Por exemplo, em áreas relacionadas à emocionalidade, como é o caso das estruturas do sistema límbico ou as estruturas límbicas, relacionadas à afetividade, como é o caso também, e muito já colocado na literatura de uma maneira bem consistente, que é uma desregulação de um eixo, HPA o nome desse eixo, que é uma sigla para delimitar o hipotálamo, a hipófise ou pituitária e a glândula adrenal. Então, esse sistema neuroglandular, ele está relacionado a toda a reação hormonal em relação ao estresse. Então, uma desregulação nesse eixo vai fazer, obviamente, que exista uma desregulação no funcionamento da pessoa como um todo, e mais em relação ao funcionamento hormonal, em relação a situações de estresse. Então, a gente consegue já montar uma correlação entre a existência dessas experiências infantis negativas e desregulação de áreas que estão relacionadas a reações emocionais. Isso já traz uma ideia de que as doenças mentais têm uma estruturação dentro do cérebro. Isso talvez seja a ideia principal, assim, da gente tentar compreender um pouco mais sobre essa visão neurobiológica das consequências de um abuso físico, por exemplo. E aí vem várias coisas que a gente pode tentar pensar em relação a isso, né? A primeira delas é que nunca para o desenvolvimento de uma psicopatologia a gente vai ter somente um aspecto, né? O desenvolvimento de uma doença mental ele está relacionado a vários fatores, né? A necessidade de que vários fatores aconteçam em conjunto para que uma doença mental se estabeleça. E um dos fatores que a gente tem como discutir é a questão genética, né? Por que para uma pessoa que às vezes sofre um abuso sexual na infância, aquilo não chega a ter uma implicação no desenvolvimento de uma doença e para outra pessoa sim. Então existe uma questão que é uma proteção causada por fatores genéticos ou uma vulnerabilidade aumentada por fatores genéticos. Então esse é um dos primeiros pontos que a gente pode pensar. Uma outra questão que talvez esteja relacionada mais a essa estrutura, mais do que o ambiente, uma coisa mais inata, sejam as questões de temperamento. Existe uma grande discussão em relação a isso, que será que as crianças que já têm um temperamento mais complicado, ou que já são muito mais responsivas, já se colocam mais de uma maneira, com uma ativação emocional maior, será que é isso que faz com que elas recebam abuso e violência? Ou será que é o contrário? Então é outro ponto interessante para a gente pensar. Talvez eu não pudesse te responder assim, 5 palmadas por semana fazem um abuso acontecer, 4 palmadas por semana não. Então não existe essa questão matemática, a coisa vai funcionar de uma forma mais dinâmica, envolvendo outros fatores aí. E um outro fator que é muito importante, que a gente precisa levar em consideração, que funciona como um fator protetor, são as experiências que acontecem além desse trauma. Uma coisa é uma criança que só tem relação com adultos ou pares abusadores. Outra coisa é aquela criança que tem relação com adultos abusadores. E um outro ponto que é interessante a gente pensar, na maioria dos casos
As pessoas que abusam são pessoas da família, são aquelas figuras de vinculação que a criança tem. 70 e alguma coisa % dos abusadores são pais, são padrinhos, né? Eu não estou falando só de abuso físico, abuso emocional, negligência. Então são essas pessoas significativas para a criança, né? Se a criança só tem esse tipo de contato, ela não tem nenhuma outra forma de relacionamento mais seguro, ela não forma um vínculo seguro com alguma outra pessoa, e isso é um fator de risco. Os abusos, às vezes, eles demoram muito tempo para que a pessoa tenha as consequências funcionais, emocionais daquele abuso. Às vezes um abuso infantil ele só vai trazer uma consequência psicológica ou de adoecimento mental no início da idade adulta, né? A gente já tem algumas hipóteses para que possam explicar isso, e uma delas é a questão hormonal que ocorre na adolescência. Parece que os hormônios, aquela curva hormonal acentuada, aquela enchente de hormônios que os adolescentes recebem, ou melhor, que eles produzem, né? Porque é o próprio corpo que produz, parece que isso é um fator protetor para que esse trauma não aconteça assim logo. Os mais comuns são a negligência emocional, né? Por mais que a gente ache assim, o abuso sexual que é traumatizante. Assim, o abuso sexual é uma questão muito, muito delicada, que traumatiza sim, né? Mas se você for pensar em termos de frequência, a frequência de uma negligência emocional é maior. Pelo menos é essa experiência clínica que eu tenho, assim, de receber mais pacientes que, quando a gente usa estratégias, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, quando a gente utiliza algumas estratégias terapêuticas, são esses temas que aparecem, né? A questão de não ser atendido, de não ter recebido a atenção que gostaria de ter recebido, né? E uma outra que é bastante frequente é o abuso psicológico, né? As crianças que são chamadas de burro, você é incapaz a vida inteira, quando elas são pequenas, isso é devastador e é muito frequente. E a criança cresce desenvolvendo crenças sobre si mesma, crenças disfuncionais, porque ela cresce ouvindo que ela é incapaz e que ela não sabe fazer nada direito, que ela é uma burra, e isso vai sendo construído dentro desse aparelho cognitivo como uma crença central sobre ela mesma, que é bastante devastadora e infelizmente muito comum. As crianças que têm essa superproteção, elas como se fosse um efeito colateral, elas vão desenvolvendo uma crença de que elas não conseguem fazer as coisas, porque sempre o adulto está fazendo para elas, ou sempre o adulto está dizendo, você não faça isso, deixa que a mamãe faz, ou deixa que o outro faz, ou deixa que o seu irmão mais velho faz, né? Como se a criança não fosse capaz de realizar coisas. E isso tem efeitos negativos em relação a esse desenvolvimento de uma crença de que não é suficientemente bom, ou de que não é capaz de fazer coisas, porque não aprendeu errando e tentando consertar o que errou, né? Porque isso não é permitido a essas crianças. As crianças que são super protegidas, na verdade os pais eles têm a melhor intenção do mundo, né, de proteger seus filhos, mas na verdade eles estão criando uma criança que não tem ferramentas para lidar com as adversidades, né? Porque as ferramentas a gente aprende vivendo e tendo a possibilidade de errar. E as crianças superprotegidas, na verdade, elas estão mais desprotegidas do que as outras.